tempo especial na Diocese de Araçatuba é o Ano Jubilar, que convida os fiéis a uma jornada de fé, esperança e renovação espiritual. E para entender melhor o que significa esse período e como cada paróquia e cada fiel pode vivê-lo na prática, a gente conversa agora com o padre Orivaldo Pereira Filho. Ele é pároco da paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa e chanceler da Diocese aqui de Araçatuba. Padre Orivaldo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, muito obrigado por esse acolhimento também, nossa gratidão a todos aqueles que pelas ondas dessa rádio escutam informações tão importantes e a oportunidade de falar desse ano tão especial para a Igreja Católica, que é o Ano Jubilar. Padre, o que é exatamente um ano jubilar? De onde vem essa tradição e por que ela é tão especial para a igreja? É interessantíssimo, a igreja é fiel às Sagradas Escrituras. O livro do Levítico, ele prevê um tempo especial através do qual se pudesse fazer um ato de gratidão. Então se fazia nesse tempo um tempo de descansar os terrenos. Então não se plantava, mas se comia aquilo que se havia colhido ao longo dos anos, né? Um tempo de perdão das dívidas, um tempo de reconciliação, um tempo de paz. Então é como se nós olhássemos para trás e víssemos toda a experiência do vivido. E a igreja sempre conservou. Então nós fazemos a cada 25 anos o ano jubilar. Então esse ano nós estamos realizando essa prática da gratidão. Padre, o Papa Francisco propôs no ano passado, no final do ano passado, esse jubileu com o tema Peregrinos da Esperança. O que esse lema representa na prática hoje para os cristãos? Olha, esse tema, o Papa inspirado, ele retirou da carta aos Romanos, né, que é um livro do Novo Testamento, a carta mais importante do apóstolo Paulo, porque são 13 cartas e elas estão, o critério de ordem delas é o tamanho. E carta aos Romanos é a carta da maturidade. No capítulo 5, versículo 5, São Paulo apóstolo, ele afirma que a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o ano jubilar ele tem sempre um tema e a esperança está constituída nesse capítulo 5, versículo 5. E no caso dos peregrinos, tem um sentido especial? Tem, porque se nós formos buscar a origem, né, da igreja, ela é uma igreja peregrina. O peregrino é aquele que está a caminho, aquele que não está parado, mas está caminhando. E assim, se nós olharmos, por exemplo, desde o livro do Gênesis, sobretudo o livro do Êxodo, o povo, eles começaram assim, a caminho da terra da promessa. Então, peregrinos é aquele que se coloca na busca do céu, aquele que se coloca na busca de santidade, aquele que se coloca a caminho da salvação. Esse é ser peregrino. E de fato, assim, a nossa vida, nós somos peregrinos, porque a nossa pátria celeste é o céu. Padre, a abertura do ano jubilar foi uma celebração na Catedral de Araçatuba e a bênção da cruz jubilar. Qual que é o simbolismo dessa cruz e o papel dela ao longo desse ano? A cruz ela é um sinal assim para nós de salvação, né? Porque no Antigo Testamento, a cruz, uma pessoa que morresse na cruz, diz o livro de Deuteronômio, era um sinal de maldição. Com Jesus, Jesus leva a um contrário pleno esse significado, ou seja, a cruz virou para nós um altar de salvação. Tanto que São João diz assim, nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, pois dela pendeu a salvação do mundo. Então, para nós cristãos, quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos a nossa identidade. A grande prova do amor de Deus é a própria cruz, né? Ele carregou sobre os seus ombros a cruz. Portanto, ele termina Jesus dizendo assim, quem quer me seguir, no Evangelho de João, Lucas, ele diz, quem quer me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então a cruz quantas pessoas perguntam assim para mim, padre, mas se eu aceitar Jesus eu não vou ter problema? Eu digo, você vai ter os mesmos problemas, mas com uma diferença. Com Jesus e sem Jesus tudo muda. Com Jesus a nossa cruz, as nossas forças humanas são revestidas de força divina. Então aceitar Jesus não é ausência de problema, não é ausência da cruz, mas aceitar Jesus é a certeza de superar. Então a cruz é um sinal de superação para nós. É um altar de salvação. E um dos destaques desse ano jubilar é a possibilidade da indulgência plenária. Para quem nunca ouviu falar ou não entende bem, como
Como que isso funciona durante o ano jubilar? O ano jubilar, de fato, o grande eixo é justamente esse recebimento da igreja da indulgência. Então, a indulgência ela é aplicada, assim como o perdão dos pecados, tanto para o vivo quanto para os vivos quanto para os mortos. Imaginemos assim, conhecemos uma pessoa, ela morreu em improviso, ela estava no avião, ela não sabia que aquele avião ia cair e que todos morreriam. E então ela não teve um tempo de pensar sobre as suas próprias atitudes, de pedir perdão por erros. Então, a indulgência se aplica também a uma pessoa que tenha morrido em improviso ou que nós saibamos que ela não teve uma oportunidade de pedir perdão sobre as suas próprias faltas. Então a igreja concede no ano jubilar essa indulgência, né? Que ela é constituída primeiro de uma peregrinação, o motivo então pelo qual nós vamos realizar a peregrinação no ano jubilar como um eixo fundamental, a confissão dos pecados e receber a Eucaristia. Portanto, então são os 3 critérios essenciais, né? E por isso nós queremos possibilitar tudo isso fazendo uma peregrinação todo mundo juntos. Padre, o ano jubilar, ele pode inspirar ações concretas de transformação realmente, porque muita gente associa o jubileu a momentos solenes, mas e no dia a dia? Como que a gente vive esse tempo dentro da rotina, no trabalho, em casa, nas dificuldades que todo mundo tem, né? Alguns maiores, outras menores, mas faz parte da vida adulta essas dificuldades. Então, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Eu responderia à luz da carta de São Paulo aos Filipenses, porque Paulo diz assim, a murmuração atrai maldição. Então uma pessoa que murmura, porque me falta isso, porque me falta aquilo, que está ruim, mas vai ficar pior, ela vai assim incutindo no coração, na mente dela, essas coisas negativas. Então ela atrai o próprio mal para ela. O jubileu é um ano de gratidão. E o texto sagrado da carta aos Filipenses diz que a gratidão, ela nos faz alcançar a bênção. Então, portanto, no seu dia a dia, sim, claro, com certeza, às vezes nós criamos uma expectativa que não é correspondida, uma resposta que não é dada, né? Uma espera que não foi o que nós esperávamos. Por outro lado, não perder a esperança. Essa é justamente o eixo do jubileu. As coisas estão com dificuldades, lembrar o que os santos nos ensinam. Nunca eu posso dizer, Deus, eu tenho um grande problema, mas eu devo olhar para o problema e dizer, eu tenho um grande Deus. Então a confiança deve ser resgatada em todos os aspectos da nossa vida. Madre Paulina diz que se a gente não lutar pelos nossos sonhos, as pessoas podem nos atrapalhar no alcance a ele ou não fazer nada por nós, mas nós devemos somar as pequenas vitórias. Portanto, então, em outras palavras, o ano jubilar, ele traz esse eixo no seu dia a dia, ser grato. Seja grato pelo ar que você respira, pelas as vitórias que você já teve e pelas grandes conquistas que você vai ter, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Nós cremos em um Deus que cuida e protege a cada um de nós. Então o ano jubilar vem reconhecer isso. Longe da murmuração e muito abraçados e próximos da gratidão. Padre, inclusive para quem está afastado da fé, da vida comunitária na igreja, o ano jubilar pode ser uma boa oportunidade para recomeçar, para se reaproximar e até para voltar a se aprofundar na sua fé? Eu creio muito. Sabe, enquanto você falava, me veio uma fala de São Gregório. Ele disse que a maior arma do inimigo conosco é fazer-nos esquecer as coisas de Deus. A gente vai entrando num processo que você vai pondo 1 milhão de coisas, mas as coisas do céu, outro dia eu vou, porque eu não gosto desse padre, eu não gosto dessa pessoa que está ali na igreja. Não, você vai na igreja por Jesus Cristo. Ele é a sua salvação. Olha para ele. Então, eu penso que o ano jubilar, ele tem que promover ao coração nosso uma busca do Senhor, conforme prescreve o profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Então a gente tem que driblar essa arma do mal em que faz nos distanciar das coisas de Deus. A gente lembra de tudo. A gente lembra do churrasco, do aniversário da amiga, do amigo, do colega, de aqui e ali. Mas e as coisas do céu? Você tem se debruçado diante do altar, assim, você tem se deixado guiar pelas coisas do céu, porque a palavra diz para nós, né? A carta de São Paulo aos Filipenses, buscai as coisas do alto, onde está Cristo Jesus. Então, dar a Deus o que é devido, ir à igreja, volta às suas orações, né? Portanto, o ano jubilar quer dizer assim, Jesus está te chamando. Responda positivo a essa voz que grita no seu coração. Padre, e
Ah, tava até pensando aqui sobre isso. Uma das ações práticas, né, de participação mesmo da igreja, são as peregrinações mesmo. Vai ter um evento esse final de semana. São várias ações que a igreja promove ao longo do ano, né, do ano jubilar. Vamos falar sobre essa peregrinação que vai ser no Nossa. domingo? Olha, assim, sabe que eu tô tão feliz de tratar sobre essa questão, porque há mais ou menos 6 meses nós estamos tratando, assim, sobre a peregrinação. E todas as paróquias da nossa diocese estarão presentes. Então, até agora são 64 ônibus confirmados, 10 vans, 10 carros, um micro-ônibus. Então, são 3.000 pessoas. Nós fomos esse final de semana em Valparaíso, Bento de Abreu, passamos casa por casa convidando. Então, nós esperamos 4.000 pessoas de Valparaíso, mais 1.000 pessoas de Bento de Abreu. Então, nós acreditamos, assim, 10.000 pessoas num evento que será o maior da história da nossa diocese. A diocese tem 30 anos, mas nós nunca tivemos oportunidade de nos reunir todos como fiéis. Por isso eu queria pedir a você que está ouvindo, nós vamos para Aparecida, nós vamos para o Pai Eterno, a gente vai para um monte de santuário, venha caminhar conosco, está tão pertinho. De Araçatuba, Bento de Abreu, são 31 minutos para chegar. Depois a caminhada é 2 horas e meia, um domingo de manhã, o clima está maravilhoso, está fresquinho, nós vamos cantando, rezando, proclamando a palavra, assim, vivendo essa experiência. Então eu queria, assim, você que está nos ouvindo, fala com seu esposo, se você é casado, com seus filhos, se você é solteiro, sozinho mesmo, ou em qualquer estado de vida que você esteja, vamos fazer essa peregrinação juntos. Vai estar o nosso bispo, todos os padres, é a nossa diocese, é nós católicos que nos levantamos com a nossa identidade de sermos peregrinos cuja destinação ao céu. Portanto, Bento de Abreu, 7 horas da manhã, aquela cidade ficará pequena para a multidão de 10.000 pessoas que esperamos caminhar juntos até Valparaíso, onde terá ali a Santa Missa e a indulgência também. Cada um leva o seu lanchinho e nós juntos vamos partilhar desse grande momento. Por isso eu insisto a você que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade. Nós nunca tivemos a história da nossa diocese. É domingo, dia 25, 7 horas da manhã, pés a caminho, corações ardentes e a peregrinação sendo realizada como um dia o povo de Israel saindo do Egito por a terra da promessa. Isso significa peregrinar. Nós temos uma terra da promessa para nós, que é o próprio céu, que o Senhor nos dará como prêmio e herança. Padre, então reforçando, a saída vai ser às 7 da manhã. Eu sei que Bento de Abreu é uma cidade pequena, mas onde exatamente vai sair Nós a vamos sair peregrinação? de Bento de Abreu de frente à igreja. Tem uma praça muito linda ali, vai estar tudo sinalizado. A gente quer agradecer a Polícia Militar Rodoviária, que pessoal maravilhoso, assim, que disponibilidade. Eles fizeram toda a logística para nós, organizaram com os batedores para nos dar toda a segurança. Vão ter também os meio médicos, que são aqueles que já receberam o jaleco, e eles já são então 46 que estarão conosco, 12 médicos, 2 ambulâncias, 30 enfermeiros. Então nós vamos estar assim vivendo essa experiência com segurança. Terá ônibus logo atrás dos peregrinos para aqueles que por algum motivo não sentirem fortes o suficientes para fazer todo o trajeto, poderá entrar dentro desses ônibus, ou serão amparados, né? Terá água ao longo do caminho, água mineral para a gente ir tomando. Nós vamos cantando louvores, é o nosso testemunho. Por isso, se você é católico, você está ouvindo, você acolha esse chamado. Vamos juntos, a igreja nos convoca. Essa peregrinação foi um desejo do céu, de Jesus, da igreja para nós. Ela não será a mesma se não tiver a sua presença. Padre, e uma pergunta importante, o senhor disse que vários padres, ou não sei se todos, vão participar também dessa peregrinação. Isso significa que as missas aqui da diocese no domingo de manhã, elas são mantidas, serão suspensas? Então nós deixamos a critério de cada padre. Por exemplo, na Bom Jesus da Lapa, o diácono Luiz Faco, que é o meu fiel colaborador, ele vai celebrar para mim, tanto de manhã na Sagrada Família, como na São Benedito e como na Bom Jesus. Já à noite aí eu celebrarei, porque já estarei de volta, né? Mas Dom Sérgio, assim, ele é muito prudente, ele não obrigou a ninguém. Ele deixou-nos livre para que a gente encaminhasse da forma mais possível e assim mais necessária. Então, cada fiel precisa ali se informar, se a pessoa não tiver condições de participar da peregrinação, para ela se informar antes se a paróquia dela vai ser realizada a missa normalmente ou não, é isso, né? Isso, Cada paróquia tem a sua autonomia para decidir como será feito.
Padre, por que foi escolhido esse trajeto entre Bento de Abreu e Valparaíso? Nossa, foi uma inspiração, assim, estávamos todos juntos como padres, começamos a pedir a Deus, assim, orientação, e aí a escolha foi do ponto de vista territorial. Bento de Abreu e Valparaíso está exatamente no meio da diocese. Então, quem vem de Santópolis ou Castilho, o meio é Bento de Abreu, Valparaíso. Então nós quisemos assim favorecer todo mundo. Se fosse Araçatuba, ficaria mais longe para Castilho. Se fosse Birigui, ficaria mais longe para a região de Andradina. Sendo Bento de Abreu, Valparaíso, fica no meio. É o coração da diocese, o território ali dividido ao seu meio. Padre, para a gente encerrar, tem um assunto que foge um pouquinho da peregrinação e do ano jubilar, mas é importante a gente falar justamente pelo respeito e tolerância religiosa. Ontem, na celebração de Santa Rita, o padre comentou sobre um fato muito desagradável, que alguma outra religião, que eu não sei qual, estava distribuindo um folheto questionando a fé católica com imagem de Nossa Senhora Aparecida, falando que católicos idolatram santos. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, até para desmistificar e fortalecer os católicos que às vezes estão um pouquinho afastados e não estão com essa questão bem resolvida, até para poder dialogar melhor, né? Porque é complicada essa intolerância religiosa, cada um com a sua fé, e esse ato de sair distribuindo aí folhetos questionando a fé das outras pessoas, principalmente a católica, é uma situação muito desagradável e complicada, né? É, realmente, assim, a gente pode tratar o assunto em dois aspectos. Aspecto jurídico e pastoral. O aspecto jurídico é um crime. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ela deixa claríssimo: cada pessoa tem o direito de ter a sua própria religião, de mudar de religião, de professar ou não a fé. Então, é um direito constitucional assegurado. E ninguém tem o direito de perturbar a celebração, o culto, as suas liturgias. Então, primeiro é um ato criminoso, ou seja, se eu estou ali professando a minha fé, como alguém pode vir e contestar aquilo que eu presencialmente já estou constituindo como um ato de profissão de fé? Então, primeiro é um ato assim criminoso do ponto de vista jurídico, né? Isso não se pode ser concebido e isso tem que ser levado a bom termo. Mas segundo, é um aspecto da tolerância. Eu acho assim importante assim, e eu acho que a frase sua, ela traduz muito, é um ato desagradável, porque é uma falta de respeito para com o outro, né? Quer dizer, eu posso questionar, eu posso, mas se eu estou ali, eu estou professando a fé, eu devo ser respeitado pela minha escolha. Né? Então a Constituição brasileira assegura para nós e o ato do respeito constitui a nossa dimensão pastoral. Assim, é lamentável esse tipo de coisa, assim. Nós temos percebido isso, assim. Agora, por outro lado, eu acho também um ato de desespero ao ver a Igreja Católica sendo cada vez mais fortalecida. Então, as pessoas que dizem, eu não posso perder, ela sente assim como uma briga. Não, a religião é para tornar as pessoas melhores, é para nos fazer cada vez mais próximos de Deus. A intolerância religiosa não pode ter um espaço num coração autenticamente cristão, ou que busca que seja até de uma outra religião. Então, eu penso que temos que pontuar em dois aspectos. Ato criminoso, do ponto de vista jurídico, uma pessoa dessa, ela tem que responder a uma criminalidade pelo ato que ela cometeu. O segundo momento é por ordem mesmo pastoral. É uma falta de respeito para com o outro, né? Inconcebível, inaceitável, a liberdade religiosa deve ser assegurada. Padre, então, para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo está acabando, vamos reforçar o convite do ano a peregrinação, comemoração ao ano jubilar aqui da Diocese, no domingo, 7 horas da manhã. Isso, esperamos por vocês, tá? Assim, você não pode faltar, nós vamos estar lá, nossos padres, nosso bispo, uma grande caminhada, é Bento de Abreu, só para o padre explicar bem, todo mundo sabe, mas depois de Guararapes tem Rubiaça, em seguida é Bento de Abreu. Chegou em Bento de Abreu, 7 horas da manhã, o caminho até Valparaíso, a missa, e ali a indulgência e o ano jubilar vivido na sua plenitude. Esse foi o Padre Orivaldo, chanceler da Diocese aqui de Araçatuba e também pároco da paróquia Bom Jesus da Lapa. Muito obrigada, Padre. Quando tiver novidades, a gente espera que o evento realmente seja um sucesso. E quando tiver novidades, volte aqui para contar para a gente também. Muito obrigado por essa oportunidade. Estamos unidos pela oração.